Eles te manipularam, te xingaram, te acusaram de racismo e de ser preconceituoso, e disseram que há algo de errado com você por se opor ao multiculturalismo. Disseram que o multiculturalismo nos enriquece e que a diversidade é a nossa força. Mas como venho dizendo neste canal há quase 5 anos, talvez até mais, algumas culturas simplesmente não se encaixam. Nem eu tinha total certeza de que o multiculturalismo explodiria assim na nossa cara. Mesmo sendo fruto do multiculturalismo, não nasci na Austrália e nunca fui fã disso. Sutilmente, talvez, porque eu não entendia as consequências disso. Mas agora, não há dúvida. Não deveria haver dúvida na mente de ninguém de que o multiculturalismo simplesmente não funciona. E há alguns países que estão pagando o preço mais alto. A França é um deles. Eu fiz muitos vídeos sobre a França ao longo dos anos. Eu nem sou francês. Eu nem sou europeu. Ei, eu nem sou australiano no sentido tradicional. Culturalmente, eu sou. Olha o que está acontecendo. E esse é o nosso futuro. Todos esses países ocidentais que ainda não estão vendo o que estou prestes a mostrar para vocês nessa escala, eventualmente verão. A menos que vocês se levantem e digam não, 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 não. O anúncio que vocês nos mostraram sobre multiculturalismo era propaganda enganosa. Veja isso. Vou ler uma manchete rapidamente e depois mostrar muitos vídeos. O caos toma Paris com carros em chamas e sinalizadores após o quê? Não foi depois de algum tumulto racial, de alguém ter sido morto ou algo assim? Após a final da Liga dos Campeões, mais de 780 torcedores foram presos, enquanto as ruas de Paris foram tomadas, com carros e bicicletas incendiados e sinalizadores acesos. 780 torcedores de futebol. Estou disposto a apostar minha vida que 95% deles não eram franceses. Mas no papel, eles podem ser franceses? Certo. Então você está pronto? Vamos dar uma olhada. Este é o primeiro vídeo que vou mostrar. Apenas assista. Não preciso dizer muito. Isto é Paris esta noite. Saiu ontem à noite. Usam fogos de artifício como arma. Atirando nas pessoas nos olhos. Tem polícia ali. Olha isso. Nenhum deles, nenhum francês à vista. Isso é multiculturalismo, pessoal. Isso é multiculturalismo. É assim que a diversidade e o multiculturalismo enriquecem você. Olha só isso. Esse é o futuro de Melbourne e Sydney. Isso está acontecendo em Paris, quase acontecendo em Londres. Quase ocorre em Londres também. Nós tivemos o que eles chamaram de tumultos. Não, não eram tumultos, eu não sei como eles chamaram isso. Onde não havia um único britânico à vista. Eram todas pessoas de outras origens culturais, na maioria jamaicanos. Isto é Paris? Champs-Élysées? É Champs-Élysées? Não, não é isso. Parece um prédio importante na França. Comente abaixo qual é esse prédio. Seja lá o que for, não é mais administrado pelos franceses. Olha isso. Esta é a infame Champs-Élysées. Champs-Élysées. Acho que é assim que eles dizem. Não tem um francês à vista. Isso é norte-africano. Eles não são. Talvez. Não sei. Você está vendo? Esse é o seu futuro. Esse é o futuro de todo o país ocidental. Meu coração aperta ao imaginar que isso será Melbourne, pois lembro dos bons e velhos tempos. Eu me lembro dos bons e velhos tempos. Caos. Regardez les gars, tire sur les condés, regardez, regardez. Ok. Les gars, ça balance des fumigènes et tout. Wow, wow, wow. Vou te mostrar um médico fazendo uma cirurgia. Veja só.
A diversidade não é linda? Isso não é um enriquecimento da mais alta ordem? Isso ocorrerá nos subúrbios de Melbourne, pessoal, em Ivanhoe e Northcote. Abbotsford, Albert Park, Brighton, Toorak. Vai acontecer. Vai acontecer. Se você critica esse comportamento, é chamado de racista e intolerante. Nem por um momento. Sei que os australianos são tranquilos, uma sociedade de alta confiança, mas quando se cansam, é de verdade. Por favor, fiquem de saco cheio disso. Não aceitem isso como o novo normal. Os franceses, os britânicos, os canadenses, eles ouviram que sua raça funcionou com eles porque eles estavam mais próximos, você sabe, da grande maioria da população mundial. É por isso que eles foram os primeiros a cair. Fariam isso em seu próprio país? Fariam isso na Argélia? A maioria é argelina? Eles fariam isso na Argélia? Não, não fariam. Porque, primeiro, a Argélia sabe como lidar com essas pessoas. E, segundo, eles se importam com a Argélia. Eles não se importam com a França. Esse não é o país deles. Para eles, os franceses são seus antigos senhores coloniais. E, atualmente, eles são infiéis. O futuro pertence ao Islã e aos muçulmanos. É assim que a mente deles funciona. Como posso dizer isso? Acho que consigo me identificar com outras pessoas. Eu odeio ver uma sacola plástica voando por aí, em qualquer lugar. Eu simplesmente odeio isso, porque às vezes eu penso, quer saber, eu vou pegar aquele negócio, seja lá o que for, e vou recolher o lixo. Então não tem tanto assim, mas às vezes eu sinto vontade de fazer isso. Talvez eu faça isso em algum momento. Essas pessoas não sentem isso. Por quê? Porque vou morrer aqui, quero morrer neste país, elas não querem, não me importo. Aliás, sou uma exceção. Eu consigo entender um australiano, e um australiano branco anglo-saxão, é culturalmente evoluído para atingir esse nível de consciência. Você passa a enxergar seu país, limpeza, higiene, progresso e prosperidade de modo totalmente diferente. Mas quando você traz pessoas de outras culturas, Somália, Bangladesh, Paquistão, Sudão, de onde for, elas vão trazer seus próprios valores e sua própria visão de mundo. E é por isso que ninguém além de Powell poderia prever isso. Tudo bem, você pode perdoá-los. Ok, vocês tinham grandes ambições. Você achava que as pessoas, que poderíamos tirar o melhor das pessoas se dessemos a elas uma boa educação, um bom sistema de saúde, um bom sistema de assistência social, assim poderíamos tirar o melhor delas. Não foi assim que aconteceu. Tudo bem, agora sabemos que não foi assim que aconteceu. A Austrália não precisa seguir ou repetir os mesmos erros que os outros países europeus ocidentais cometeram. Não precisamos cometer os mesmos erros. Eu tenho mais. Eu tenho mais. Olhe para isso. Este é Elon Musk também comentando. Você pode culpá-lo? O que ele disse? Ele falou: problemas em Paris. É preciso dizer isso, pessoal. Meu coração parte ao ver isso. Olhem, esta é Paris, a cidade do romance. Quando não fazem isso, o assédio sexual aumenta. Tem um vídeo para mostrar e talvez façam um separado sobre o tema. Na verdade, estou assistindo Roland Garros. O Aberto da França. Aliás, está realmente muito interessante. Sinner está fora, Djokovic está fora. E esse garoto novo, esse brasileiro, ele tem só 19 anos. Acho que ele pode ser o Djokovic. Quero dizer, como na tríade, o terceiro elemento nessa nova rivalidade. Enfim, mas você não pôde ver isso. Tudo o que você podia ver era, tipo, eles estavam mostrando fotos lindas da Torre Eiffel desse ângulo, de longe. E eles diziam, ei, não é lindo? Que monumento icônico. Sério? Por que não mostra isso pra gente? Por que você não mostra isso pra gente? Isso? Isso é a Torre Eiffel. Pronto, eles não mostraram isso pra gente em Roland Garros. Pessoas muito civilizadas, principalmente franceses, só sentam e batem palmas quando necessário. Agora coloca esses bárbaros aí e vamos ver o que acontece. Porque, de novo, a cultura importa. A maioria dessas pessoas nasceu na França. Sim, eles falam francês. Olha isso. Norte-africanos, africanos e talvez alguns franceses.
Na verdade, são mesmo? Você consegue ver algum? Não, não parece. Ele parece, talvez eu não. Aquele cara pode ser francês. Mais um vídeo. Olha isso, parece uma zona de guerra. Olhem isso, pessoal. Olha isso. Em tempos de paz, isso acontece. Em tempos de paz, isso acontece. Quem faz isso? A diversidade está fazendo isso. Os carros estão em chamas. Por quê? Porque o time deles ganhou. Seu time perdeu, acho que é isso. Nem sei ao certo, pois não sou fã de futebol. Não entendo, mas vejo esse comportamento como típico de terceiro mundo. Por que está descontando naquela janela? Porque... E olha isso, eles sabem o que estão fazendo. Olha isso. E não é só Paris, aliás, dá uma olhada nisso. Toulouse fica a quase 700 quilômetros de Paris, mas mesmo assim os invasores destruíram o local. Olha isso, isso aqui é Paris de novo. Dá uma olhada nisso. Esses migrantes estão se gabando de que tomaram Paris em 3 horas. Migrantes africanos. Conquistamos Paris mais rápido que os alemães em 1940. Eles sabem o que fazem. Não é como se eles estivessem apenas se divertindo. Olhem isso, ouçam o que eles dizem. Tem argelinos, tem tunisianos. Temos argelinos, tunisianos, marroquinos, senegaleses. Tem senegaleses, tem o que você quiser. Marine, estamos aqui. Fizemos mais rápido que os alemães. Tomamos Paris. Talvez seja um vídeo antigo, não tenho certeza. Mas, de qualquer forma, a mensagem continua a mesma. Tomamos Paris mais rápido que o exército alemão em 1940 em apenas 3 horas. Acho que foi em um dos protestos anteriores que cobri. Os alemães levaram 24 horas. Eles têm orgulho disso. Eles têm orgulho disso, pessoal. Eles têm orgulho disso. O que vocês vão fazer a respeito? Tem mais. Meu Deus, esses vídeos não param de sair. Imigrante. Aí está. Eu não disse? Eles vão implicar também. Veja, imigrantes assediando um jovem casal branco durante as comemorações ou tumultos de ontem. Vocês não estarão seguros nas ruas, australianos. Se vocês acham que ainda teremos aquela sociedade de alta confiança, onde uma australiana pode, mesmo bêbada, eu me lembro desses tempos. Sim, havia alguns tarados de vez em quando, mas geralmente era tranquilo. Era comum ver uma jovem mulher bêbada andando à 1 da manhã. No centro da cidade, ninguém encostava nela ou fazia algo. Podia ter um predador, então não era aconselhável. Agora esquece. Olha isso. Imagine isso. Você não pode fazer nada. Você não pode. Esse cara está apavorado. O que farão se perderem o controle? Então ele está entrando na brincadeira, aplaudindo. Ele não deveria ter que fazer isso. Veja, jogaram água nele. Esse é o seu futuro. Esse vídeo vai ser Bin Laden. A chance de simulação de Bin Laden. Olha isso. Eles sabem o que fazem, importem o terceiro mundo. Virem o terceiro mundo. Isso sempre foi inevitável. Então, a boa notícia é que a polícia está reagindo. Então vamos dar uma olhada em alguns dos vídeos de intervenção policial. Tão gentilmente como se isso fosse adiantar alguma coisa. Olha isso, isso é tão de leve. Tão de leve. Você precisa. Eu realmente acredito nisso. Eu diria de novo. O que foi? Eles pegaram pesado com aquele cara? O único garoto que parecia branco? Olha pra ele, todo mundo. Olha isso. Eu não sei. Talvez eu esteja forçando a barra aqui, mas olha isso. Olha como eles estão batendo de leve nessas pessoas. Olha, bem de leve. Um tapinha. Olha esse garoto branco. Onde ele está? Vai aparecer. Isso, esse mesmo. Pá. Esse é outro garoto branco. Acho que eles são apenas... Não sei, acho que há um certo desdém. Olha, tudo isso é novo para todos nós. Até para as autoridades, nossos políticos, é novo para todo mundo.
Como lidamos com culturas diferentes? Como lidamos com elas? Porque se você for duro demais com os não nativos, isso vai causar ressentimento que talvez não consigamos lidar? Deveríamos ser mais rigorosos com os nativos, pois evoluíram culturalmente para respeitar as autoridades policiais. Acho que tudo isso influencia. A gente fica bravo com Tuchakir. Por que ele é tão rigoroso com os nativos, mas se desdobra e puxa o saco de todos os outros britânicos não nativos? Será? Olha só, estão soltando fogos de artifício. Meu Deus. Quantas pessoas podem ficar cegas com isso? Milhões de parisienses brancos franceses estariam coçando a cabeça e dizendo: o que aconteceu? Porque eles estão presos e não podem sair. Isso foi na noite de domingo, eu acredito. Eles não podiam sair. Eles não podiam sentar em um bom café parisiense. Por quê? Porque o multiculturalismo é a nossa força. Veja, o status quo. O status quo. Aí está. O que é isso? Eles são definitivamente franceses. Eles não são. Devastador. Olha, o status quo em todo lugar vai tentar manter o status quo, que é tipo, ok, multiculturalismo é bom. Todos nós temos que encontrar uma maneira de coexistir e viver juntos, mas algumas forças nunca podem ser controladas. Culturas diferentes são diferentes por um motivo. Há séculos de animosidades, séculos de tradições, modos de vida que estão em jogo aqui. E é extremamente arrogante da parte de alguns países da Europa Ocidental acreditar que podemos trazer pessoas de culturas que nos odeiam há 1.400 anos ou 2.000 anos, algumas culturas que nem sequer te odiaram. Por exemplo, a Índia, certo? A Índia não teve isso. A cultura indiana é muito pluralista, mas é um país muito rico. É uma cultura muito rica. Então, se você trouxer 1 milhão de indianos, mesmo 1 milhão de indianos para a França, você vai ter algum tipo de problema social porque, como eu disse, as culturas mantiveram sua singularidade, assim como os indivíduos. Os indivíduos têm autopreservação. Todos nós queremos nos preservar. As culturas se comportam de maneira semelhante. Elas querem preservar seu modo de vida. Agora entendo por que tantas culturas entram em guerra por causa da língua. Por exemplo, o Bangladesh, que era o Paquistão Oriental, tornou-se independente do Paquistão. Ele se tornou independente porque o Paquistão queria impor sua língua nacional, o Urdu, aos paquistaneses orientais que recusaram. Isso iniciou uma reação em cadeia que acabou em guerra civil. E então o Paquistão Oriental acabou se tornando Bangladesh. Por quê? Só por causa da língua? Como globalista, como uma pessoa ultraliberal, eu pensei, por quê? Então por que nós devemos nos unir? O que é isso? Mas não, eu fui ingênuo em pensar que as culturas podem simplesmente abrir mão de suas características. Elas não abrem mão disso. A língua e a religião deles são muito importantes. As roupas e seus eventos, seus feriados nacionais, são outro exemplo. Essas coisas compõem sua cultura nativa. Só dizem para os brancos, não se preocupe com o Natal. Vão começar a chamar de boas festas só para todo mundo se sentir incluído. Mas o Eid não. Eid al-Adha é nosso. Temos orgulho de ser muçulmanos. Não se pode culpar os muçulmanos, pois é assim que culturas e seres humanos funcionam. Então não é nada pessoal, gente. Não é mais pessoal. É assim como todo mundo deve preservar seu modo de vida e sua cultura. Como os bengalis eram contra os paquistaneses do Oeste. Assim como os muçulmanos podem ter orgulho de suas tradições, valores culturais e tudo mais. Os brancos têm que aplicar o mesmo padrão. Os franceses precisam dizer, nós temos uma cultura muito rica por conta própria. Eles existem desde a época dos romanos. Eles eram chamados de gauleses. Gauleses, eu acho. E depois disso, você sabe, uma história de 1.000, 2.000 anos. Vercingetorix, um dos meus heróis gauleses antigos favoritos que lutou contra Júlio César. Bem, isso é a mesma coisa. Então, desculpe, deixa eu concluir isso. Então, os partidos políticos do status quo vão manter o status quo, mas o gênio está saindo da garrafa. E isso não vai acabar bem para ninguém.
Quanto mais tempo o status quo resistir em apresentar uma solução prática, e por solução prática quero dizer remigração, essas pessoas que agiram assim, claro, são todos garotos e homens, precisam ser enviados de volta com suas famílias, precisam ser. Não pode ser tratado como um crime menor, porque você sabe que prenderam 780 pessoas, mas havia dezenas de milhares de pessoas nas ruas. Dezenas de milhares de pessoas. Você não pode? O quê? Vai prender todas elas? Não, isso simplesmente não funciona. Sua tentativa de dissuasão falhou completamente. Não funciona. E a França é só um país. A mesma coisa está acontecendo na Alemanha. Áustria, 45% das crianças em Viena, nas escolas de Viena, são todas muçulmanas. 45%, o que significa que 45% da futura população de Viena será muçulmana. Nada contra muçulmanos ou indivíduos. Tenho certeza de que centenas deles seriam pessoas pacíficas. Alguns se tornariam parte valiosa da sociedade austríaca. Mas não será mais Viena. Não será mais a Áustria. Não serão mais eles. Você terá feriados para o Wade, mas talvez pule a Páscoa porque ninguém mais comemora a Páscoa. Esses são resultados práticos. Meu coração aperta quando penso que isso vai acontecer com a Austrália. A Austrália é tão bonita, ainda é tão bonita. Preservem-na, australianos, pois vamos perdê-la.